Fala aí, meu pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão aí? Uma ótima sexta-feira para vocês e vamos terminar essa semana aí de trabalho aqui no canal fazendo questões, que é uma coisa que a gente já está fazendo aí há um bom tempo. Nono vídeo de questões comentadas aqui da banca FGV, especificamente para o TJ Rio e Alerj, mas você sabe, qualquer prova da FGV que tenha os assuntos que eu estou trabalhando é interessante você ver, mesmo que não seja a banca FGV e mesmo que não seja o concurso que eu estou falando, os assuntos são assuntos cobrados em vários concursos, claro, com a característica própria da banca, mas serve muito para você revisar tópicos comigo, tá? E no vídeo de hoje vamos falar sobre agentes públicos lá do direito administrativo, que existe ali quando você fala em agentes públicos, né? Tem dois caminhos que você pode tomar. Agentes públicos de forma teórica, toda a parte doutrinária, ali o artigo 37 da Constituição, né, traz uma base muito grande de características, mas tem muita doutrina ali, então você tem a parte conceitual, parte doutrinária, e a parte legal, que seria a própria Constituição Federal. Em alguns casos, a Lei 8.112, ou quando é um concurso estadual, normalmente eles cobram o Estatuto Estadual. Então, a ideia de agentes públicos é você ter dois lados. O lado teórico, que é um lado pequenininho, não é muita coisa, mas que tem bastante jurisprudência, e o lado legal da brincadeira. Hoje, especificamente, eu vou focar no lado teórico, tá? A gente não vai falar muito de lei, de não sei o quê, até porque convenhamos que a gente está falando de uma preparação aqui, entre aspas, para Alerj e TJ Rio. Não tem muita lógica a gente fazer isso. Então eu vou para a parte mais teórica, tá? Mas vamos embora. Lembrando, eu sou o professor Dom Azevedo, obrigado pela sua presença. Não esquece de ver se está inscrito ou inscrita no canal. Chegaremos até 200 mil inscritos até metade do ano aí. Vamos junto nessa, me ajuda aí. Estamos chegando bem pertinho, né? Esquece também de dar o seu like, compartilha esse vídeo, ativa a notificação, blá 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 e vamos embora. Primeira questão, ela fala o seguinte: João, após ser convocado na forma da lei, participa de uma sessão plenária do Tribunal do Júri, exercendo função de jurado. Então, beleza, temos a primeira historinha aqui. Mateus, por sua vez, após ser aprovado em concurso, exerce por 6 meses função pública no âmbito do município Alfa. Contudo, o seu concurso vem a ser anulado judicialmente e Mateus deixa os quadros da administração pública. Por fim, por derradeiro, Guilherme exerce suas funções na Petrobras após lograr êxito em certame público. Nesse cenário, considerando as espécies de agentes públicos e o período em que João, Mateus e Guilherme, que parece um trio sertanejo, né, exerceram suas funções, é correto afirmar que, galera, seguinte, essa questão aqui, a FGV está mostrando para nós que ela está começando aos pouquinhos a aderir a uma nova classificação de agentes públicos que tem aparecido por aí, que a Di Pietro tem encabeçado, como sempre, mas que muitos doutrinadores também estão seguindo. A gente sempre usou a clássica classificação, desculpa, ficou feio, mas é porque começa igual, do Eli Lopes Meirelles, né? Sempre foi a base. Depois de um tempo, houve uma consolidação dessa ideia ali pelo Bandeira de Melo, que conseguiu fazer uma classificação um pouco mais tranquila, mas agora estão surgindo outras qualificações. E essa nova classificação, ela tem como característica falar sobre os chamados agentes públicos, que são os agentes de fato. Tá? E aí, quando você fala em agente de fato, você tem um agente de fato necessário, que basicamente é aquele cara que fez um concurso, ou melhor dizendo, concurso não, porque esse é o agente público normal, é o agente administrativo, né? É aquela pessoa que possui um cargo público que não necessariamente exigia um concurso público dele, e que essa colocação no cargo público é uma colocação lícita, válida. Enquanto nós temos os agentes de fato, né, agentes públicos de fato, putativos, a palavra é feia, mas vamos embora, putativos, que é como se fosse imaginário, e você vai entender porque que eu falo isso, que são aqueles que fazem um concurso, mas conquistam a vaga mediante fraude, ou que fazem concurso e o concurso é anulado depois. Por quê? Porque por mais que ele tenha feito concurso e passado, se anulou, a anulação retroage, o cara perde o cargo, é como se ele nunca tivesse sido, aliás, ele nunca foi um agente público de fato, de verdade, né? Então, que é o que a gente chamaria de fato de direito, né? Ele foi de fato, aliás, mas não de direito. Então, essa nova classificação tem aparecido ultimamente na FGV, portanto, é importante você ter cuidado. Vamos lá. Agente de fato necessário é o agente público,
Só que ele não fez concurso necessariamente porque ele foi colocado ali por um outro cargo, por uma outra colocação, uma outra posição específica. Agente de fato putativo é aquele que não é um agente público legalmente. Ele conseguiu a vaga de forma ilícita, de forma irregular. As outras classificações ou espécies continuam as mesmas. Agente administrativo, que aí você vai ter o servidor público, o empregado público, né? Os agentes em colaboração ou os particulares em colaboração, que aí você vai ter os voluntários, você vai ter os honoríficos, isso continua existindo, tá? Os agentes políticos, mas toma cuidado com essa novidade, que não é tão novidade assim, mas que tem sido cada vez mais adotada pela FGV, tá? Então vamos lá, vamos analisar cada caso aqui. O João foi convocado para participar num júri, exercendo função de jurado. Jurado, mesário eleitoral, essas funções em que você está ajudando o Estado, a gente chama de particular em colaboração com o Estado. Tá? Então, o particular em colaboração, nesse caso aqui, é aquele que recebe o ônus, né, a função de agir em nome do Estado, beleza? Então, o João seria um particular em colaboração. O Matheus, ele entrou por concurso, mas o concurso foi anulado. Galera, cuidado, tá? Foi o que eu falei. O tal do agente de fato putativo é aquele cara que está num cargo ilicitamente. Não necessariamente estou dizendo que ele cometeu ilícito. Eu estou apenas dizendo que a condição dele não foi reconhecida posteriormente. É o caso do Matheus. O Matheus, ele passou no concurso. Ninguém falou aqui que ele fraudou, que ele participou da fraude, nada. Mas o concurso foi anulado, então é como se ele nunca tivesse tido o direito de ser agente público. Por isso que ele foi, durante 6 meses, um agente de fato putativo e não um agente público natural, tá bom? Muita gente tem essa mania de achar que não, o putativo é aquele que cometeu o ilícito. Não é isso, tá? É porque ele teve o seu vínculo desfeito, né? Apagado da história por alguma ilicitude. Pode ser dele, pode ser dos outros. Guilherme exerce função na Petrobras, passou no concurso Petrobras. Você sabe que é contratação seletista, então o Guilherme será um empregado público e não um servidor, já que o servidor público é necessariamente o estatutário, tá? Então eu vou procurar as condições que falam que o João é um particular em colaboração para começar a eliminar logo. Então, ó, letra A, João é particular, beleza? João é particular. João é servidor público? Não, não é. É particular, não é considerado agente, é sim. Então ficamos com 3. Já conseguimos nos livrar de 2 alternativas. João é um particular em colaboração. Espécie de agente público de fato necessário? Não. Agente de fato é uma classificação independente do particular em colaboração. Então eu não posso juntar os dois, tá? Então já está errado aqui, porque ele é um particular em colaboração e acabou. Não é um agente de fato, ele é um agente de direito, tá? Porque ele recebeu a convocação legalmente construída. João, um particular em colaboração, espécie de agente de fato necessário. Também não, não é espécie. Que mania chata. João, um particular em colaboração, espécie de agente público de direito. Perfeito. Matheus, por sua vez, é um agente público de fato putativo. Perfeito. Por fim, Guilherme é um servidor público seletista. Modalidade de agente público de direito, que a gente chama também de empregado público, tá? Então, perfeito, gabarito, letra D. Toma cuidado com essa nova classificação. Na verdade, você tem que ter mais cuidado ainda, porque eu não estou dizendo que ela aderiu a essa classificação totalmente. Eu estou dizendo que ela tem mostrado o uso dessa classificação também. Então, pode cair na sua prova tanto a mais tradicional, que a gente tem usado, agente administrativo, agente político e particular em colaboração, só os 3, ou essa novidade, né, que tem um agente administrativo, um agente político, o agente de fato, e aí o necessário ou putativo, e o particular em colaboração, tá bom? O prefeito do município X nomeou seu primo, José. A FGV tá com uma fase, gente, eu tô fazendo, se você não sabe, eu tô com um programa de revisão por questões em pleno andamento, já tivemos aí aulas a semana inteira aí, né, com o pessoal. E, pô, cara, eu fiz questões de constitucional e administrativo, a gente teve 2 aulas essa semana comigo, né, sem contar que teve aula de português com a Tati, mas comigo foram 2 aulas já. Na segunda-feira a gente fez 15 questões de constitucional e na terça foram mais 14 de administrativo. Estamos voando, tá? E o José apareceu pra cacete. A gente até brincou na terça-feira que o José só faz merda, coitado. Só que dessa vez pode ser que ele não tenha culpa. Vamos ver, né? Então, se você quiser conhecer o programa de revisão, ainda dá tempo de você entrar. Essas aulas que já passaram são todas gravadas e ficam disponíveis na plataforma para você poder assistir quantas vezes quiser, tá bom? No final do vídeo eu falo melhor. O prefeito do município X nomeou seu primo José, detentor de curso superior em contabilidade, para o cargo de chefe da CGM. Puta que pariu.
Desculpa. José não possui vínculo anterior com a administração, mas possui mais de 10 anos de experiência em auditoria interna. Olha, a inteligência cara, a FGV realmente está criando questões boas em administrativo. Ela faz cagada, faz, mas tem questões muito inteligentes, tá? Ressalta-se que a lei municipal autorizava a nomeação de servidores para cargos em comissão de chefia da Controladoria Geral local. Aí a pergunta é, sobre a lei que fundamentou a nomeação, considerando o STF, essa é a alternativa correta. Galera, essa questão aqui é muito bem formulada porque ela te dá toda a direção, ela dá toda a seta do mundo para virar para a direita ou para a esquerda, você que escolhe também, antes que isso aqui vire um comercial da Havaianas, pelo amor de Deus. Para virar para a esquerda, dane-se. Dá toda a seta do mundo para você virar o seu carro. Melhorou? Beleza. Só que ela aponta para um lado e vai para o outro. É que nem o pessoal dirigindo em Blumenau, que raramente usa a seta e quando usa errado ainda, né? Que aponta para um lado e vai para o outro. Então, cara, a questão ela foi inteligente porque ela foi montando. Olha, o cara foi colocado como chefe. Você fala chefe já pensa no quê? No cargo comissionado, né? Chefe, direção e assessoramento. Fala que ele tem experiência. Aí você lembra, pô, peraí, cara. Quando é um cargo político, né? Então a experiência pode justificar tal. Isso aqui não é cargo político nem ferrando, mas tudo bem. E ainda joga que uma lei autorizava. Só que aí, depois ele pergunta, eu quero saber se a lei está correta, eu não quero saber se a nomeação do José está correta, até porque se a lei estiver errada, a nomeação também está. Se a lei estiver certa, a nomeação também está. Então ele vai na direção do José e pergunta pela lei. E o Ronaldinho Gaúcho, né, olha para um lado e toca para o outro. A grande jogada aqui é você lembrar o seguinte, galera, quando você fala que o cargo comissionado é cargo de chefia, direção e assessoramento, é chefia, direção e assessoramento de departamento. Não é de órgão, não é de entidade. A chefia da Controladoria Geral, seja ela municipal, estadual, até mesmo da União, obviamente é um cargo público. O cara para ser chefe, não é porque o nome é chefe que já é comissionado. Se o cara para ser chefe, é que nem você fala da chefia do Ministério Público. Tem que ser um procurador-geral. Então, assim, esse cargo aqui, obviamente, não comporta comissão. É um cargo para servidores. O cara vai crescer na carreira até se tornar chefe ali, puxando o saco da pessoa correta. Isso sim é o Brasil. Então, pô, convenhamos, né? Absurdo você falar que o cara vai virar chefe de um monte de gente que passou em concurso só porque ele tem 10 aninhos de atuação, grande bosta. Eu tenho 23 e não sou chefe de nada. Pelo contrário, eu só levo esporro da minha sócia. Mas tudo bem. Sobre a lei, já vimos que não pode. Então, é constitucional? Não, não é. Eu vou eliminar logo. É constitucional? Não é. Deve ser objeto de reclamação? Pode ser, vamos ver. É inconstitucional? É constitucional. Já matamos 3. FGV estava com saudade de eliminar 3 alternativas. Deve ser objeto de reclamação do STF, tendo em vista que contraria súmula vinculante que veda nepotismo. Nada a ver. Esse é outro lado também, né? Porque, o José é primo. Primeiro que primo é parente de 4º grau, que não serve para praticamente nada, né? Você entendeu, né? Não que o primo não sirva. Não serve mesmo. A ideia aqui não é essa. A gente não está preocupado em falar em nepotismo ou não, porque a jogada aqui não se configura pelo cargo político a ser analisado. Isso aqui não é só uma questão de nepotismo, é uma questão de ilegalidade. Então o foco não é, porque é nepotismo, porque senão a lei estaria certa. Não, eu estou perguntando sobre a lei, cara. A lei é inconstitucional. Então não é porque cabe uma reclamação para o STF. Até porque, gente, reclamação para o STF não é uma ação de inconstitucionalidade. Eu não estou confrontando a lei. Quando eu reclamo para o STF, eu estou confrontando o ato. Eu estou dizendo, olha, STF, tem um ato público sendo produzido e esse ato contraria a verbete de súmula. Eu estou preocupado com a lei. Então, o gabarito é a letra D. É inconstitucional, pois o cargo de chefe de controle interno municipal, você imagina, cara, com toda a maracutaia que o brasileiro adora fazer na parte, principalmente econômica do país. Se você pode colocar qualquer vagabundo como comissionado, como chefe de controle, a gente está na merda. Pode ser ocupado por servidor efetivo, selecionado por meio de concurso público, com certeza, tá? Então não tem esse papo, o cara vai ser chefe de controle interno municipal e é comissionado. Isso foi recentemente aprovado em concurso público para cadastro de reserva. Aguardando nomeação, teve ciência da contratação temporária de Caio para o mesmo cargo. Com base na lei em vigor e na jurisprudência, é correto afirmar que, galera, de cara, a gente já vai pensar no seguinte, o Tício está no cadastro de reserva. Beleza. Ele não tem nenhuma garantia que ele vai ser chamado. Agora, isso não quer dizer que o cargo dele pode ser ocupado por um cargo temporário.
O que a Constituição Federal nos ensina sobre contratações temporárias? Contratações temporárias são para situações de urgência, para situações de relevante interesse público e para cargos que não possam ser efetivamente complementados por um concurso público. Às vezes é para ganhar tempo para fazer um concurso. Agora, se você tem cadastro de reserva, tem gente para chamar, para que colocar um temporário ali? Então, por um lado, o Tício não tem nenhuma garantia. Mas, por outro, o fato de colocar um temporário no lugar de convocar alguém classificado já dá a ele o poder de questionar judicialmente, até administrativamente, mas judicialmente para dar mais efeito, essa decisão. Então nós vamos procurar alguma resposta que mostre isso, que o Tício tem o direito de buscar ali o reconhecimento da vaga dele, mas não pelo fato só dele ter passado no concurso, tá? Isso não é argumento. Porque se ele passasse no número de vagas, porra, legal. É o que a gente chama carinhosamente de direito subjetivo à nomeação. Né? A pessoa que está dentro do número de vagas tem que ser chamada durante a validade do concurso. Agora, quem está no cadastro de reserva, a gente diz que tem mera expectativa de convocação. Se foi, foi. Se não foi, fazer o quê? Tá? Mas vamos lá. Letra A. Tício é titular de direito público subjetivo? Não, não é. Ele é do cadastro de reserva. Eu acabei de falar, inclusive, né? Tício, aprovado para cadastro de reserva, tem inicialmente mera expectativa de direito. Perfeito. Exigindo-se um ato imotivado e arbitrário da administração para convolá-la, transformá-la em direito subjetivo. Por quê? Porque aqui entra uma coisa que a gente chama de preterição ilícita, ilegal ou indevida. A preterição do Tício por uma pessoa contratada temporariamente mostra que a administração agiu errado. Porque, veja, se eu tenho vaga, tenho um cadastro de reserva, eu tenho que chamar o cadastro de reserva. A menos que eu consiga justificar o fato de colocar um temporário não... Que vai ser impossível fazer isso. Quer dizer, impossível não, que a gente dá um jeito, né? Mas que não tem muita lógica num primeiro momento. Então, o que o STF falou? Se a pessoa está no cadastro de reserva e ela sofre preterição de convocação, né, deixa de convocar ela para convocar o próximo. Acontece muito isso, né? Você é o 10º colocado, esperando, convoca o 12º. Se você mostrar que houve essa preterição ilegal, o seu direito deixa de ser mera expectativa e vira direito subjetivo à nomeação. Você entra como se fosse dono de uma das vagas. Porque como a administração não respeitou a classificação, ela passa a ter obrigação de colocar você de algum jeito dentro da estrutura administrativa, tá? Então, essa letra B aqui tem muito potencial, mas você sabe que eu nunca marco diretão assim, a menos que esteja muito na cara. Vamos ler o resto. Letra C, a contratação temporária de Caio, mesmo não se destinando ao suprimento de vacância existente em razão de afastamento temporário do titular, não enseja qualquer direito a título. Enseja sim, tá? E seja assim, uma vez que for aprovado. Então, se for assim, cara, a pessoa que passa no cadastro de reserva, ela vira o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Desculpa o exemplo, mas é verdade. Porque você está no cadastro de reserva, já sofre, entre aspas, porque você não tem o direito, a garantia que vai ser convocado. Mas, pô, tá lá, tá na lista, legal. E aí passam a poder convocar qualquer pessoa na sua frente e deixa você por último. Isso não existe, pô. Pelo amor de Deus. Essa do cocô do cavalo do bandido, da mosca do cocô do cavalo do bandido, é só para quem é muito velho, né? Desculpa, pessoal da nova geração que não entende esses comentários imbecis, que realmente é idiota, eu concordo com você. A contratação temporária, ainda que visando atender necessidade temporária excepcional de interesse público, demonstra a existência de cargo público passível de provimento. Não, não é isso, tá? Contratação temporária, ela não mostra que tem vaga, ela mostra que tem necessidade. Isso não quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Porque quando você faz uma contratação temporária, não necessariamente eu estou falando que eu tenho uma vaga disponível. Eu estou falando que eu preciso atender uma demanda de interesse público. Tá? Então, seria diferente se fosse uma convocação normal. Ah, eu chamei o 100º colocado, você é o 20º, era para ter sido chamado antes. Não chamou ele por quê? Ah, porque eu não quis. Porra, não tem lógica. Mostra que tem vaga e que você... É que nem assim, se for pensar desse jeito... A abertura de um novo concurso público durante a validade do atual deveria gerar automaticamente convocação para quem está no cadastro de reserva. Porque se eu estou abrindo um novo concurso com um número de vagas, quer dizer que eu tenho vaga, né? Mas isso não te dá direito à convocação, tá? Porque posso estar fazendo aquilo para me preparar para o fim ali daquele cadastro ou daquela lista e depois buscar o pessoal, porque eu estou projetando vagas, mas não quer dizer que eu tenho, tá? Então cuidado com isso. Tício
Então, errado. Aprovado para cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação. Não, não tem, caramba. Acabamos de falar que ele tem mera expectativa, beleza? Você está vendo o nível das questões da FGV? A FGV não brinca, a FGV não é uma banquinha bobinha que a galera acha que é só ficar memorizando lei ou ficar guardando conceitozinho. Ela é inteligente, você tem que saber lidar com isso. E para você poder lidar com a banca corretamente, você precisa ter experiência, você precisa ter conhecimento, você precisa buscar as questões que vão te direcionar corretamente. E é claro que, pô, cara, se você tem à sua disposição uma pessoa que está há 23 anos nessa porra, com uma equipe de professores, todos eles com muito mais que 15 anos de trabalho, cada um deles com concurso público, você tem tudo para aprender tudo sobre a FGV e se preparar. Porque no dia da prova, quem não entende como a FGV faz questão, com certeza será reprovado. Pode escrever o que eu estou falando, depois me cobra. Porque se você não sabe a regra do jogo, como é que você vai jogar e ganhar? É impossível. Então você precisa saber como a banca oferece as questões para quando você chegar no dia da prova não ter nenhuma surpresa. Você vai estar preparado, preparada para aquele tipo de questão e não vai sofrer com erros bobos que a gente comete quando a gente não espera aquele tipo de atitude da banca. Vou deixar na descrição do vídeo também no meu primeiro comentário fixado o link para você conhecer o programa Revisão por Questões. Como eu te falei, é uma revisão ao vivo, tá? A gente faz todos os dias à noite ali ao vivo. Você vai ter possibilidade de tirar dúvida na hora, tal. As questões são enviadas com 48 horas de antecedência, ou seja, você já vai para a aula tendo as dúvidas ali separadinhas, só mandar para o professor, para a professora ali na hora e ir tirando sua dúvida ali ao vivo. E se você não puder participar, não tem problema, as aulas são todas gravadas e disponibilizadas na plataforma para você poder assistir quantas vezes quiser. Comigo não tem essa frescurinha de, são 5 acessos só. Não, aqui é ilimitado, beleza? Então, sem frescura, clica aí, tem um botãozinho do WhatsApp, fala com a minha equipe se tiver qualquer dúvida, vem comigo. Tamo junto, grande abraço, beijo no coração e até a próxima. E um bom final de semana, né? A gente se vê na segunda-feira.